O Japão é conhecido pela sua história de luta e superação. E depois de ser totalmente devastado por duas bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão se reergueu como uma potência econômica, apostando assim no forte desenvolvimento da tecnologia. Por década, o Japão ditou qual caminho o mundo devia seguir, mas aí algo aconteceu. Sua economia parou de girar, sua moeda passou a valer quase nada, e o país agora se encontra em um túnel que não tem uma luz em seu final. Será que estamos ao fim do grande império econômico japonês? Assista esse vídeo até o final, que aqui você vai saber tudo, mas tudo mesmo. O gráfico da paridade de iene japonês está em queda livre quando comparado com a principal moeda mundial, o dólar. Este é um grande problema para a economia do Japão há pelo menos 10 anos. O iene japonês valia cerca de 80 dólares na década passada e, no entanto, espera-se que esta moeda seja negociada por mais de 150 dólares nos próximos meses. Atualmente, o iene é negociado por cerca de 140 dólares e isto nunca foi visto antes. Diante deste cenário, o governo foi forçado a introduzir várias estratégias para controlar assim a situação, e isso não acontecia desde 1998. O Japão é outra nação com uma moeda forte que viu seu valor se desvalorizar perante o dólar. O iene japonês tem diminuído constantemente, chegando a atingir níveis que não eram vistos por toda a década passada. Você pode pensar que este é um problema que afeta apenas o Japão, mas a verdade não é isso. Afeta o mundo inteiro, mas principalmente os Estados Unidos, que será afetado de alguma forma com a queda do iene. Toda a comunidade internacional está interessada no que está acontecendo com a economia do Japão, principalmente por causa de algo que foi previsto há muito tempo atrás. Os investidores tradicionalmente compram o iene, que serve como um porto seguro durante os tempos de crise, já que a economia do Japão é muito estável e previsível. Contudo, as coisas não parecem tão seguras agora, que o iene também se detonaria à medida que o Japão perde esse status e se afunda ainda mais em uma crise. O iene japonês perdeu mais de 20% de seu valor contra o dólar dos Estados Unidos, levando seu nível mais baixo desde 1990. Portanto, faz sentido que esta questão chame tanta atenção. Mas o que está acontecendo? A principal responsável por esse declínio do iene japonês é a diferença entre as taxas de juros entre esses dois países. A política dos Estados Unidos pode ter um impacto significativo em outras economias, visto que este país possui a maior reserva do mundo de dólares. O interesse dos políticos americanos é assegurar boas condições de vida para o seu próprio povo, para conter assim a inflação crescente. O Federal Reserve dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Banco Central, tem aumentado agressivamente seus principais taxas de juros este ano. A taxa de juros dos Estados Unidos aumentou 0,25 para 4% somente no primeiro semestre de 2022. Em contraste, a taxa de juros do Japão é atualmente 0,1% negativo. Isso mesmo, 0,1% negativo. A taxa de juros mais altas normalmente torna uma moeda mais atraente para os seus investidores. Como resultado, há menos demanda por moedas de nações com taxas de baixas de juros, como é o caso do Japão. Mas esta queda do iene não é o único problema que o Japão enfrenta. A economia japonesa, nas últimas 3 décadas, mal se expandiu. Nesses 30 anos, a economia cresceu apenas 1,62%. Os problemas econômicos do Japão não param por aí. Acontece que o Japão é o país com mais dívidas do mundo. Essa dívida chega à incrível marca de ser 245 vezes o seu PIB, que é a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras desse país durante um ano. O problema atual do Japão combina uma economia estagnada com uma dívida crescente que nenhum país quer lidar. Em paralelo a tudo isso, o Japão enfrenta uma bomba relógio demográfica, como um dos países asiáticos. Este país detém a maior proporção de idosos do mundo e uma baixa taxa de natalidade. Isso tem implicações significativas para a economia, como o aumento do custo do cuidado da saúde e da pensão, e para a sociedade, como uma pressão crescente para suportar os idosos sem suporte familiar. Além disso, essa tendência também tem implicações para a força de trabalho, com uma escassez crescente de trabalhadores jovens para suportar a população idosa. Até mesmo especialista como Takashi Fujimaki, ex-assessor de investidor bilionário George Soros, afirmou:
Aspas, não há razão para o iene se fortalecer quando você leva em conta todos os fatores que discutimos, fecham aspas. Ele frequentemente escreve artigos nos quais afirma que prevê que o valor do iene japonês poderá chegar a 180 dólares antes de finalmente parar de cair. Então, basta o Japão elevar suas taxas de juros para o iene voltar a ser um ativo relevante no mercado, certo? O presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, fez diversas declarações deixando claro que a economia japonesa é suficiente para suportar taxas de juros mais altas. Isso nos deixa com um grande dilema. Quando a economia já está muito fraca para um aumento da taxa de juros, como você aumenta uma taxa para melhorar a moeda que deveria impulsionar a economia? Prevê-se então que a taxa de juros japonesa permanecerá aproximadamente onde está atualmente, que o Sr. Kuroda se aposente em 2024. Isso indica que a situação que o Japão está enfrentando agora continuará no futuro próximo. Isso se não piorar. Mas nem tudo são más notícias para o Sr. Kuroda e o governo japonês. Por causa da crise econômica e os problemas que ele traz, a inflação começou a aumentar no país. A inflação é um problema crescente no mundo todo. No entanto, como o Japão historicamente experimentou a deflação e a inflação para preços em queda, é um desenvolvimento positivo. A deflação é ruim para o Japão porque isso não incentiva muitos gastos para os consumidores, pois todos os cidadãos não querem gastar muito porque acham que os preços vão cair ainda mais no futuro. E faz com que não exista muito dinheiro em circulação, o que prejudica a economia. Por causa disso, o Sr. Kuroda disse que a política atual do banco é necessária para ajudá-lo a atingir sua meta de 2% de inflação. Mas esses são os planos futuros do governo. Vamos falar sobre o que realmente ele fez. O que foi um movimento significativo para os japoneses? O governo japonês tem o costume de observar tudo à distância. No entanto, desta vez o governo decidiu que seria sensato intervir, pois o iene continuou a cair fortemente. Em um esforço para interromper o declínio no valor do iene, a autoridade máxima do Japão interveio em setembro de 2022, comprando 21 bilhões de dólares em ienes. Isso ocorreu no momento em que o iene estava em baixa. De acordo com o vice-ministro do Ministério das Finanças, Konda Masato, o governo interveio pela primeira vez em 1998, porque era realmente necessário. No entanto, essa estratégia só funcionou por um curto período de tempo, porque a moeda começou a cair novamente. E desta vez foi pior do que antes. O governo japonês tentou comprar iene como uma forma de estimular a economia e aumentar o valor da moeda. No entanto, essa estratégia não funcionou por várias razões. Uma dessas razões é que a política monetária apertada, adotada pelo Banco do Japão, teve o efeito oposto do esperado. Ao aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, a demanda por empréstimos caiu. E, consequentemente, a atividade econômica também diminuiu. Isso levou a uma queda na demanda por iene e, portanto, a um aumento na oferta, o que resultou em uma queda no valor da moeda. Isso foi como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O governo japonês tem uma reserva de aproximadamente 1,3 trilhões de dólares, o que sugere que o governo pode simplesmente continuar a intervir quando quiser. Mas isso é completamente falso, pois uma quantia significativa desse dinheiro foi investida em coisas como títulos públicos emitidos pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, vários especialistas alertaram que esses esforços para levar o valor do iene só terão um efeito de curto prazo. Sem uma política mais agressiva por parte do Banco do Japão, nada mudará para o cidadão comum. Na verdade, tudo isso está piorando. As condições de vida da população japonesa, como a península, depende muito de importação, e a desvalorização do iene perante o dólar só tem aumentado os preços desses produtos importados, como o petróleo e o gás natural. O poder de compra dos consumidores japoneses diminuiu pela metade na última década. Essa situação fica ainda mais considerando que a média salarial do Japão mal aumentou nas últimas 3 décadas. E tudo isso tem deixado o país em um permanentemente clima de insatisfação e uma insegurança em relação ao governo. Resta ao povo japonês somente esperar pela aposentadoria do atual presidente do Banco do Japão e que seu substituto tenha uma política monetária mais eficiente, ou esperar que os Estados Unidos superem sua crise e parem de aumentar as suas próprias taxas de juros. Mas de qualquer maneira, para uma superpotência que tem a história do Japão, nenhuma dessas opções pode ser considerada uma estratégia sólida, que finalmente tirará o país dessa recessão que se encontra o Japão. Agora me digam, qual deve ser o milagre pelo qual os japoneses têm que rezar?
Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha. Assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Também peço, se você tem um amigo que gosta desse tipo de vídeo, compartilhe esse vídeo com ele. Ele vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.